Agora Isto é um sim. parto. Isto é um parto. Ai, tudo bem, Olá, Lud? está tudo bem, sim. Vou-me pôr assim. Dá para pôr assim? Assim fica torta, não, tem que Ok, botar, pra ok. ficar assim, Tranquilo, pezinho. A gente, tranquilo, tranquilo, vamos ficar todo com tranquilo. torcicolo. Espera aí. Assim. Espera aí. Boa. Ok. Olha, antes de Está mais, deixa eu só fixe? dar uma introdução. Gente, eu estou convidando a Lud Ideia, que é uma pessoa fantástica, que parteira domiciliar. Portanto, vem trazer aqui várias informações, que acho que é bom para quem quiser tirar dúvidas, para ficarem à vontade. Vai ser uma conversa bem informal, para a gente conhecer um pouquinho quem é a Lud Rodeia, porque muita gente não sabe quem é, não é? Então é isso, Lud. Olha, Aquilo oh, que eu venho Cristiano, mesmo muito aqui grata. perguntar é um pouquinho Muito quem é a grata. Lud Rodeia. Obrigada. Muito grata, Cristiano, pelo teu convite e muito grata por todas as pessoas que aderiram a esta conversa, que é mais uma conversa do que outra coisa. E olha, quem é a Lourdes Rodeia, às vezes eu também me pergunto quem sou eu, não é? Acho que vou usar a vida toda a perguntar e a questionar-me quem sou eu. Olha, eu sou mãe de família, avó, sou parteira, sou terapeuta de rebirthing, sou, sei lá, olha, sou uma pessoa em construção. Ao fim e ao cabo, sou uma pessoa que se está a construir sempre e que se vai construir sempre. Então, aceitando muitos desafios ao longo da vida, pensando muito sobre as coisas e com um propósito mais claro hoje em dia na minha vida, que é fazer deste trabalho como terapeuta e como parteira, enfim, aquilo que é o meu propósito de vida neste momento, é isso mesmo. E por que enfermagem? Por que enfermeira obstetra? O que te fez escolher essa área? Olha, isto é muito giro, Cristiano, porque eu nem quis ser enfermeira, nem queria ser obstetra, enfermeira, nem queria tirar a especialidade de obstetrícia. Eu fui para a enfermeira porque na altura eu comecei a namorar o meu atual marido, e único, atual e é único, e na altura eu queria ficar com ele, porque ele na altura não podia estudar para Lisboa, e eu abdiquei do curso de medicina para ficar na enfermagem e para ficar aqui em Beja. E então essa foi a minha razão para que eu fui para a enfermagem. Portanto, eu fui para a enfermagem como podia ter ido para outra coisa qualquer, sem grande consciência ou sem grande é assim, sem aquela coisa interior profunda de eu quero ser a enfermeira. Não foi nada disso. E depois a enfermagem, eu gostei da enfermagem e acho que sempre tenho sido uma boa enfermeira. Depois fui para a escola de enfermagem como professora e às páginas tantas houve uma altura em que nós precisávamos de escolher, obviamente, seguir a nossa carreira e continuar, enfim, a escalada da profissão. E houve a possibilidade de eu ir fazer a especialidade. E eu queria muito fazer a especialidade de pediatria, porque eu trabalhei em pediatria há uns anos e a neonatologia, então eu gostava muito de trabalhar com crianças. E nesse ano a especialidade de pediatria não abriu. E eu pensei assim, ó, pronto, não vou. E o meu marido, que normalmente tem sempre umas dicas muito certas e na hora certa, disse-me assim, ouve lá, experimenta, vai para a obstetrícia, porque também tem bebés, também tem os bebés e as crianças pequeninas, como tu gostas, e eu muito contrariada fui, porque na realidade não era mesmo aquilo que eu queria fazer. E adorei, gostei imenso, gostei dos professores, tive professores muito interessantes, como em qualquer escola, e entendo a parte do papel dos professores, tínhamos sempre mais coisas para. Víamos sempre as coisas mais à frente do que aquilo que acontecia na realidade. E gostei muito, tive bons professores em estágio, e pronto. E mais tarde, como é que apareceu a parte domiciliar? Eu depois fui para a escola e fiquei muitos anos, estava já na escola e fiquei muitos anos ainda na escola. E às tantas, pronto, eu acompanhei muitos partos, muito mais como professora do que propriamente, hospitalar, muito mais como professora do que propriamente como parteira, assim, a trabalhar no local no parto, no bloco de partos. Uhum. E então eu comecei a determinada altura, depois de nascer, eu tenho 3 filhas e 2 netas. E depois de me ter nascido a terceira filha,
eu entrei num processo de muita angústia e muito muito questionamento sobre mim mesma. E nessa altura eu comecei a enverdar outros trabalhos de autoconhecimento. Isto já foi há 21 anos atrás. Portanto, comecei a fazer coisas energéticas, terapias, a aprender outras terapias e muitas coisas eu fui fazendo ao longo da vida e a determinada altura eu fiz uma pós-graduação sempre a fazer coisas mais para ver se colmatava essa minha questão que eu não estava a entender qual era. E numa determinada altura eu fiz uma pós-graduação em Psicologia da Consciência, em Psicologia Transpessoal, foi 1 ano. E a tese final era um trabalho de espiritualidade na concepção, na gravidez e no parto. E foi aí que eu comecei a despertar para estas outras dimensões do que é o parto. E, entretanto, o parto e o nascimento começou a preencher a minha vida de várias formas. Eu depois fiz vários cursos de terapias para trabalhar com bebés coléricos, por exemplo, para mães com dificuldades emocionais, pronto, muito nessa área. Fiz o curso de doulas também, que me abriu imenso esta visão também sobre outra forma de ver o parto e o nascimento. E às tantas uma amiga minha, a doula, disse-me: olha, tu vais ser a minha parteira quando eu vou ter uma filha, eu vou parir em casa e tu vais ser a minha parteira. E aquilo mexeu imenso comigo. Então, e foi assim como se eu soubesse o que é que aquilo era para ser assim, mas veio-me um medo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiquei completamente apavorada. Claro, mas, um desafio novo, né? Porque era tudo aquilo, quer dizer, era uma coisa, era assim, uma porta que se abriu e que eu sabia que tinha que entrar. Mas eu fiquei aterrorizada. Pronto. Fazer-me mesmo outra visão sobre as coisas, muito mais completa, muito mais respeitada, e comecei a questionar uma série de coisas, até que às tantas uma amiga minha me disse: olha, vais ser tua parteira. E pronto, e cheia de medo, com muito medo, sim, e com muito apoio também de muitas pessoas e de muita gente. E foi assim que comecei, foi isso. E é impossível. E eu acho que é sempre o desafiante, não é? Porque nós estamos numa sociedade que ainda valoriza muito o parto hospitalar, e onde tem uma visão ainda um pouco aberta para o parto domiciliar, na realidade, né? Uhum. E acho que para você, na altura que foi, ter tomado esse passo foi um desafio, não é? Porque você sabia que queria toda uma fora da porta da casa dessa grávida, você teria um mundo inteiro dizendo que você era louca, né? Tipo, como assim? Sim, a começar pelo meu marido, ele dizia-me sempre, ele apoia-me incondicionalmente, mas ele diz-me: Lourdes, eu não conseguia fazer o que tu fazes. E acho que é sempre preciso, desafiante. sim, é preciso coragem, mas também há muita satisfação e muita coisa bonita e muita coisa boa em todo este caminho que nós decidimos. Muitas amigas, muitas amizades, enfim, muito entendimento. Até porque até o elo, não, pelo menos é a percepção que eu tenho, que eu já acompanhei alguns partos domiciliares, é que até a própria relação da parteira com a família fica um vínculo forte, não é?
um pouco diferente, às vezes, daquele acompanhamento hospitalar, onde tem que ter X tempo de consulta entre os meses, né, até o momento do Uhum, parto. Eu acho que vai se criando um laço uhum, diferente, que você tem um trabalho onde também, como você já fez tanta coisa, não é? A nível de terapias, formas de buscar melhores formas, né, de entender melhor a mulher, o próprio bebê que vai nascer, que acaba por você incluir tudo isso no teu trabalho também, né, sim, nesse sem dúvida. encontro das grávidas, não é? E acho que Uhum, isso faz uma diferença. E claro, ser quem você é, não é? Porque acho que também tem esse impacto, né? De quem é a pessoa que vai acompanhar no parto, né? O que ela tem mais do que só uma parte técnica, né? O que ela uhum, tem para agregar também a essa família. É uhum. isso. Bem, uma coisa É, que eu acho que é interessante, que eu acho que muitas grávidas devem ter também muita dúvida, como é que é esse acompanhamento, né? Vem uma grávida, vem um casal e diz assim, Lourdes, é você que a gente quer para o parto. É você. Como é que é feito esse acompanhamento? É em casa, é num consultório? Como é que tudo isso é avaliado até o dia do parto? Como é que é esse parto? Quando é que você vai para casa? Em que momento? hum, na realidade, uma escolha precisa de ser uma escolha conjunta, não é? Claro, As pessoas podem dizer, sentir, ai, talvez eu acho que é você, mas na realidade é importante nós nos encontrarmos numa primeira fase e sentirmos todos uns aos outros. Todos sem aqueles que vão dúvida. estar. É muito importante nós nos sentirmos, percebermos se a coisa flui, se a coisa não está a funcionar, enfim, tudo isso e que esteja tudo muito claro em cima da mesa. Isso é extremamente importante. O acompanhamento que habitualmente eu faço é um acompanhamento muito global, muito holístico, além de toda a parte que qualquer parteira faz da avaliação física. É muito importante também perceber toda a dimensão da família. Eu normalmente gosto de trabalhar não só com as mulheres, mas com a família toda e com os relacionamentos que acontece, porque na realidade um acompanhamento é um caminho. O objetivo não é, da minha perspectiva, não é que a mulher consiga parir em casa. Eu acho que a mulher deve ser apoiada a parir onde ela se sente mais segura. Eu tenho Exato. duas netas, uma delas foi parida numa clínica, a outra pariu aqui em casa. E tudo foi tudo foi perfeito. Apesar de eu saber que a minha filha tinha, eu sentir que ela conseguia parir sozinha, não é? Entre aspas, não é? Mas na realidade ela precisou do tempo e qualquer mulher funciona assim. Qualquer mulher precisa do seu espaço, precisa do seu tempo. Então qualquer trabalho é um caminho. E é um caminho não só de autodescoberta nosso também, de quem acompanha, mas também um caminho em que nós, quem acompanha, neste caso eu, ajuda que as pessoas se percebam melhor, se encontrem mais a elas próprias em todas estas mudanças, porque cada mãe e cada pai que se torna mãe e pai, hoje em dia as coisas parece que são tão naturais e não são. E as mulheres e os homens e as famílias perderam a noção da importância deles, da importância de serem mães, da importância de serem pais e de como este caminho vai ser um caminho que vai mexer com muita coisa. Sempre mexe, sempre mexe. E todas essas coisas vão ser trazidas à tona. E por isso é tão importante que nós nos apercebamos e entendamos também que isso acontece. E quando nós nos trabalhamos a nós, é muito mais fácil também estarmos com o outro no seu caminho. E é isso que eu tento fazer, porque muitas vezes acontece que durante a gravidez a dificuldade, por exemplo, de relacionamento da mulher com a mãe torna-se mais difícil, ou do marido com a própria mulher, também ele fica mais distanciado. E como a gravidez e a maternidade para a família são alturas e tempos de grande mexida para que haja um reajuste tendencialmente mais harmonioso,
Às Uhum. vezes vêm coisas muito, muito simpáticas e muito agradáveis, mas às vezes outras menos simpáticas e menos agradáveis. E tudo está certo. E então, quando tu acompanhas, Cristiano, uma família, porque não acompanhas só a mulher, acompanhas a família, acompanhas a Exato. mulher, acompanhas o homem, as crianças já lá estão, e por isso tu te relacionas com elas também, porque pode ser preciso no parto que o teu papel seja estar muito com a criança, a mais velhinha ou o mais velhinho. Então, todo este trabalho que se faz para que a família possa ser mais genuína e possa ser mais feliz é um trabalho muito gratificante. Porque não é só o parto, como eu digo, o parto é um desafio, sem dúvida, porque ele traz muitos medos sociais misturados também e ancestrais também, mas o pós-parto, portanto, e é a maternidade em si que é importante preparar a mulher para isso. E uma mulher que se prepara para um parto em casa, ela prepara-se para parir em qualquer sítio. Ah, exatamente. Porque eu acho que tudo também vem muito também da própria questão da desconexão, não é? Sim, sim, sim. Da mulher também confiar no próprio processo, no corpo, nessa conexão com ela mesma, né? E com o Que bebê. a gente Uhum. vê com o bebê, principalmente, também. Então, eu acho que perdeu-se, né? Ao longo do tempo, houve pessoas, né, houve por causa da sociedade, foi se perdendo ao longo do tempo essa conexão, não é? E aquilo que eu Uhum. acho agora interessante é agora um pouco desse resgate, né? As pessoas já Uhum. começam a Uhum. procurar um pouco mais isso, Sim, de ter uma história, uma experiência diferente, não diferente para ser diferente dos outros, mas sim, sim. diferente porque ela entende que isso vai fazer parte da vida dela no futuro, vai ser algo que vai marcar e que vai Muito. ser muito importante ela, né, sempre que se lembrar do parto, dessa experiência, ser algo empoderador para o resto Uhum. da vida, né? O parto, independente, exatamente, o parto é extremamente, toda esta fase na vida não só da família, mas da criança, que está ainda inútil e que depois vai nascer e que vem cá para fora, são fases de muita influência na vida de todos nós, porque elas acontecem muitas vezes em estados alterados de consciência, em estados aprofundados de consciência, e isso faz com que a nossa postura ali assim seja também de ajudar esta família e esta mulher a encontrar-se a si mesma, sem dúvida. E esta influência é tão grande que ela vai ter um, é muito curioso, porque durante a gravidez, eu até tempo de falar um pouquinho mais à frente, mas durante a gravidez, a mulher, o homem e toda a família, e também à parteira e à doula, ou às parteiras e à doulas que lá estiverem, elas vão ser todas elas, há uma espécie de ativação da sua própria energia do parto. Portanto, nós vamos trazer, ou levamos todas para aquele parto, as nossas histórias. E precisa também de ser isso considerado. Portanto, e mesmo durante a gravidez, há muitas coisas que são coisas que foram, de alguma forma, influenciadas fortemente pela experiência da mãe daquela mulher, quando Exato. ela estava na barriga dela. E do pai a mesma coisa, porque as histórias, muitas vezes as mulheres chegam mais a nós do que propriamente, por exemplo, em terapia ou trabalham algumas coisas durante o parto, às vezes até mais do que os homens. E se bem que eu acho que nós precisamos de olhar também para os homens de uma outra forma e dar-lhes também espaço para que eles possam expressar cada vez mais e ter um papel mais ativo e dinâmico, arregaçar as mangas e meter as mãos na massa, como alguns dizem muito bem. Até porque o próprio, os homens têm dado de uma forma muito invisível, né? Devido a toda Uhum. a questão que o homem é que trabalha, o homem que provê, tem toda essa questão, né? E é muito interessante como eles agora têm se interessado, têm tido uma parte mais ativa e querer estar presente, o querer estar junto durante a gravidez, o querer entender toda a dinâmica do parto, acompanhar o nascimento e da educação, de dar banho, tudo. E isso tem sido muito bom, e é bom em termos familiares, é bom em termos de casal, é bom para a criança crescer onde estão os Sem dois muito, dúvida, sem dúvida. não tem como. E tudo aquilo que tu pudeste ajudar e apoiar no sentido
vinculação mais profunda entre todos os elementos da família, tanto melhor. Tanto melhor. É uma bênção e é uma mais-valia enormíssima, não só para a relação do casal, mas para a relação de todos eles e para o crescimento da família enquanto família, e respeitando, obviamente, cada ser que é um ser único, não é? A própria gravidez é quase que um momento de haver essa reconexão, de haver uma sintonização de todos os elementos para que a coisa, né, para que tudo flua na realidade, né? Eu acho que também é super interessante quando tem, em relação ao parto domiciliar, é quando tem crianças mais velhas, não é? Quando elas começam a entender o que vai acontecer, ou elas participarem. Eu acho que o parto também, como é um evento familiar, não é? É mesmo. As pessoas poderem, né, a grávida escolher, né, o casal poder escolher quem é que quer que esteja por perto, até os animais de estimação, a gente fez fotografias, até vídeos. É verdade, é verdade. Todo mundo participa de alguma forma, eu acho que acaba por ser um momento muito especial, né, na realidade. É mesmo, é Já mesmo. acompanhou partos assim, com crianças mais velhas? Sim, com crianças mais velhas e com animais também de estimação. E na realidade, todos eles se comportam da forma melhor para cada um e para todos. É curiosíssimo, porque as crianças, às vezes, em situações mais delicadas, elas estão a dormir. Noutras, elas vêm, dão um beijinho à mãe e dizem tu és capaz, e foi esse momento exato em que a mulher deu a volta e deu a volta à energia do parto, por exemplo. E noutras em que elas querem ir para dentro da piscina com a mãe, por exemplo, quando é um parto na água, e os animais também mudam o comportamento completamente. Eles ficam atentos, é como se estivessem a guardar o parto, não interferem minimamente, é impressionante, mudam o seu comportamento habitual, é muito interessante, é muito interessante se ver, e é num sítio onde a grávida já está, portanto já tem as suas defesas criadas com todos os animais, com os animais de casa, com as crianças que podem perfeitamente ir para dentro da banheira com a mãe, se for o caso, e depois mais tarde às vezes também querem ir lá para dentro, às vezes a mãe sai e elas vão lá para dentro, e é assim é um estar muito natural, sabes? É muito natural. E também acontece às vezes, como já aconteceu, em que a mãe arranja forma para a criança sair porque na realidade ela quer estar sozinha. Pronto. Sim, Sem as crianças ou por qualquer razão. E noutra alturas é o contrário. Então é tão especial cada momento e é tão único cada momento que é muito importante nós como parteiras ou como doulas estarmos lá em presença plena. Porque as coisas não funcionam igual para toda a gente. Não é possível. Nem aqui, nem em lado nenhum. Portanto, essa nossa presença lá, que perceba e que sinta as coisas, porque uma presença ali é mesmo muito importante, porque ela vai permitir que tu estejas atento àquilo que está a passar, vai permitir que tu possas estar em silêncio, mas a entender o que é que está a passar, que tu sugiras uma coisa. E é muito interessante porque o parto domiciliar ele vai te trazer essa tranquilidade, traz essa tranquilidade para a grávida, porque ela sabe que não vai ter um relógio ali que está dizendo, olha, tem que pessoas gritando, confusões que às vezes há nos hospitais, né? Que é aquele som de fundo de outras mulheres, de equipe médica que entra e sai toda hora do quarto. O estar em casa é algo que facilita muito mais, não é? Ela ter o próprio espaço dela, o cheiro da roupa dela, o frigorífico dela, onde ela tem as coisas que ela mais gosta de comer. Os filhos, o marido, que também está no hospital, mas ela também acompanha, né, no hospital, mas ela poder ter uma piscina, poder parir na água, isso tudo, acho que cria todo um ambiente que favorece, na realidade, não é? Agora, assim, os encontros que você faz com os casais, você faz na casa deles, você tem um consultório, como é que funciona? Sim, por norma faço em casa deles, sim. Eventualmente eles podem vir cá a casa, quando às vezes nós fazemos um acompanhamento com rebirthing, mas na casa há sempre encontros em casa,
para que eu, no meu caso, como parteira, possa saber onde é que as coisas estão, onde é que, pronto, porque há uma logística também que é importante considerar e que deve ser vista anteriormente, não é? Por isso, há sempre uma programação das coisas para que alguns encontros possam ser efetivamente em casa. E depois o parto e o pós-parto. E no pós-parto também, pelo menos um encontro eu vou fazer a casa. Uma coisa que eu acho que é importante para os casais que querem ter parto em casa é tentar entender todas as. Partindo do princípio que pronto, está tudo ok, essa parte que agora você esteve falando sobre essa. Ver essa química, né, entre as pessoas de quererem que seja acompanhá-la. Qualquer grávida pode ter um parto em casa ou em que situações é que não pode ter? É assim, há situações que aqui em Portugal a Ordem dos Enfermeiros não recomenda um parto em casa. Como situações de risco, sei lá, uma diabetes, aqui, estamos a falar aqui em Portugal, uma diabetes, um parto gemelar, um parto pélvico, um parto em que a pessoa inicie alguma situação de saúde, como a hipertensão, como um descolamento de placenta, como situações, às vezes não precisam de ser tão graves, mas situações quando a bolsa rompe e o líquido é verde e é espesso, quando há quando por qualquer razão nós, numa avaliação física, detectamos que há uma alteração dos batimentos cardíacos do bebê, uma desaceleração regular e há várias coisas que podem, na realidade, impedir que esse parto aconteça em casa. E pode começar isto anteriormente, por exemplo, mas também pode, no trabalho de parto, às vezes, situações como uma paragem de trabalho de parto, que é muitas vezes já um início de esgotamento, de cansaço grande por parte da mãe, em que a mãe diz: eu já não aguento mais estar mais em casa, eu quero ir para o hospital. E aí é muito importante que se fale antes com a mãe e se defina algumas coisas para que as coisas fiquem claras, porque a parteira não deve levar as coisas ao extremo de dizer: não senhora, tenho que parir em casa, tenho que parir em casa. Não, há muito respeito, até porque há, como tu sabes, Cristiano, há um pós-parto ainda para fazer. E um pós-parto é muito desafiante, de uma maneira geral. E tu vais mudar os hábitos de sono, vais mudar os hábitos de uma série de coisas. Portanto, e isso vai exigir de ti bastante energia. Então, se tu entras num pós-parto já cansada e muito esgotada, isso pode não ser a melhor coisa também para aquela situação. Então, como tu não sabes, tu precisas também de respeitar muito aquilo que é a vontade da mãe. E às vezes mesmo a mãe quer continuar em casa e pode haver situações em que nós podemos sugerir à mãe: olha, talvez não seja o momento de continuar em casa. E a mãe que entra, que se prepara para parir em casa, ela também está preparada para que, se for necessário fazer-se uma transferência, essa transferência deve ser feita. E na grande maioria dos casos não há risco de coisa nenhuma. Há só uma escolha que é mais acertada do que ficar em casa. Claro. E o que importa é sempre que, eu acho que é aquilo que eu digo também para muitos casais quando eu acompanho, que é o mais importante é, no fim, a experiência, vocês olharem para trás e verem que a experiência foi positiva. Que houve o respeito e que você foi respeitada no momento do parto, independentemente de entender. Porque ele pode terminar em casa, numa situação como essas, né, que é o idealizado, mas ele pode terminar num hospital e tudo bem. E quando a grávida tem trabalho de parto, por exemplo, né, em que momento é que você vai para a casa da grávida? Como é que funciona isso? Geralmente vai a doula primeiro? Como é que funciona? Assim, em regra geral. Olha, eu nem sempre acompanho partos aqui na minha zona, portanto, eu muitas vezes aqui no Alentejo, portanto, eu acompanho partos essencialmente em Lisboa e às vezes no Algarve. Aquilo que eu faço é
quando eu percebo que o parto, que a mulher está em trabalho de parto, eu gosto sempre de ir para perto da mulher, mesmo que não fique em casa, porque às vezes pode demorar ainda, podem as contrações estar ainda muito distantes umas das outras e tento estudar com a mulher aquilo que é o melhor para ela. Mas assim que posso eu vou vê-la. Às vezes vou antes que elas me digam, não precisas de vir, mas eu sinto que devo ir e vou mesmo. E às vezes acontece mesmo eu seguir a minha intuição. A intuição é uma coisa muito importante nos partos e nas mães também. As mães também desenvolvem muito a intuição durante a gravidez. E por isso é assim que posso eu vou. Assim que eu percebo que a mulher está em trabalho de parto e que ela me diz, olha, tomei banho, eu fui tomar um duche e as contrações estão cá. Eu arranco. Vou. Ou a mulher pode, por exemplo, não é um trabalho, ela não está em trabalho de parto, quando às vezes rompe a bolsa, mas ela não começa logo com contrações, mas eu vou para avaliar, etc. E depois posso ficar lá em casa, como posso ficar lá perto, ir beber um café ali próximo, não tenho que ficar, obviamente, logo ali muito em cima. Claro. Mas tento logo, tento que a mulher perceba e sinta que eu estou Que lá. está por perto, sim. Que eu estou ali perto. E tem sempre aquela coisa, se a gente vai muito cedo, quando a parteira também chega muito cedo, tem aquela coisa de gerar ansiedade, porque a grávida fica aquela coisa de nunca mais Uma ver a vez mãe. aconteceu-me uma coisa muito interessante, Cristiano. Eu fui para um parto e com uma doula com quem eu gosto muito de trabalhar. E nós chegámos lá e quando eu cheguei a doula já lá estava. E a coisa começou-se, pronto, e a mulher começou, parecia que num trabalho de parto, num trabalho de parto típico, as contrações a ficarem mais próximas, maiores, ela entrou na água e às tantas eu e a doula olhámos uma para a outra com aquela sensação de que havia qualquer coisa que nos estava a escapar. Eu não faço toques, avaliações em todos os partos, mas há algumas circunstâncias eu faço mais, outras não faço, outras faço poucos, mas pronto. Naquela circunstância eu sugeria à senhora que a avaliasse. E eu avaliei, ela não estava com dilatação absolutamente nenhuma. E disse-lhe, olha, não está, o colo está fechado e não há dilatação. Portanto, é como se estivesse a fazer um outro parto. Isto aqui parece que está parindo outro parto, que não este. E ela ficou muito zangada comigo na altura e nós precisamos estar preparadas para tudo isso. E eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair por alguns instantes e você vai ficar com a doula, se assim entender, e fazem aí um trabalho mais de relaxamento e mais emocional para ver para ver como é que as coisas funcionam. E falei com a doula e disse-lhe isto mesmo. E pronto, e a doula estava presente, obviamente, e disse assim, e disse mesmo, olha, vê se é possível fazeres alguma coisa emocional com ela, porque ela tem aqui qualquer coisa, e a impressão da doula era exatamente a mesma que a minha. Eu saí, eles fizeram ali um trabalho, então o que é que aconteceu? Assim, resumidamente. Ela ainda não tinha resolvido o parto anterior. Então, ela precisava de arrumar o parto anterior. E assim que ela fez os telefonemas para quem ela precisou de fazer, para a mãe, para este, para aquele, para o outro. Chorou aquilo que precisou de chorar e aceitou aquilo que precisou de aceitar. A doula liga-me e diz-me, já podes vir. E aí eu fui e ela começou o trabalho de parto e pariu aquela criança. Portanto, ela teve 2 trabalhos de parto. E isto porquê? Porque na realidade, e o corpo das mulheres é tão diferente uns dos outros, sabes? E o peso daquele parto ainda estava tão presente ali naquele nascimento daquele filho, que ela estava a precisar de resolver aquilo para que aquele parto se desenrolasse. Então, é incrível como a parte emocional
a parte emocional é É extremamente importante. mesmo, A é gente, a mesmo. questão da mente, das emoções, às vezes, Uhum, uma parte das pessoas pensam que é uma coisa só física, que é só ter que uhum. as hormonas e que é tudo muito físico, mas não é, tem muito de emocional, e muitas vezes eu É. acompanho vários partos em que chega 7, 8 para. Se parou porque Uhum. tá tudo ok, não há nada, o bebê está bem posicionado, está tudo. Para. E muitas vezes é uma questão realmente emocional, sai todo mundo, fica a dor, fica o obstetra, ou fica a parteira, vamos conversar para entender o que vai ali, e depois que se resolve, Uhum. lá no ápice, a coisa acontece. É mesmo. E às vezes não se resolve mesmo. A gente faz tudo, tudo, usa todas as ferramentas que tem e a coisa não se desenrola. Não, E não, também isso tem que ser respeitado. Então, é imprevisibilidade, é né? mesmo. É imprevisível, por isso que mesmo quando eu acompanho casais, eu digo sempre, sim, vamos trabalhar, obviamente, com parto normal, Sim, natural, sim, sim, sim. sempre sabendo que existe uma possibilidade de terminar numa cesariana. E ela Uhum. existe, não vamos maquiar isso de forma, não, tem doula, tem parteiro, tem uma obstetra que trabalha com a humanização e que vai ter um parto vaginal normal, super respeitoso. Respeitoso vai Ah, ser, mas pode não terminar nessa via, né? A probabilidade não é pequena, mas ela existe, né? Não é, podemos ignorar. e mais, e pode terminar em morte. Portanto, É, é muito importante estarmos qualquer todos um deles, preparados. hospitalar como É, domicílio, a não, gente vai não para a é cesariana, muito parece que é a pouco. última coisa, não, mas ainda há outras possibilidades. E todas elas precisam ser faladas neste contexto. Exato. E é isso. É. Uma coisa que também é muito, que eu acho que quem não sabe nada de parto domiciliar, tipo, muitas famílias, e isso é uma questão de que tem sempre aquele cenário, né? Que às vezes a gente até vê, às vezes em filmes ou coisa assim, que chega a parteira, parece que ela só chega com as luvas nas mãos e vamos lá esperar que esse bebê nasça. Uhum. O que a parteira leva para casa da grávida no trabalho de parto? O que A você leva? parteira, a parteira leva uma série de material que felizmente muito raramente é usado, mas Uhum. tem que se levar. Levamos material de dois tipos de materiais. Materiais para conforto da mãe, materiais mais naturais, óleos para massagem, esse tipo de materiais para conforto. E depois que muitas vezes são utilizados. E depois levamos outros que são muito raramente utilizados, mas que têm que estar lá disponíveis caso aconteça alguma coisa, como material para reanimação do bebê ou da mãe, material do protocolo de uma hemorragia pós-parto, material para suturar quando a mulher tem lacerações do períneo, material para punção venosa, para às vezes é necessário estabilizar a mulher, por exemplo, antes de enviar para o hospital, material para se avaliar a tensão, material para se avaliar os batimentos do bebê muito regularmente, todo esse material, oxigênio, portanto, todo esse material, ele está sempre disponível. Uma mala não chega, tem que ser normalmente duas malas. E essas malas, fora a piscina, fora as outras coisas que muitas vezes as parteiras têm e que podem disponibilizar. Portanto, é uma série de materiais, como catéteres, seringas, agulhas, pensos, compressas, desinfetantes, luvas, agora aventais, máscaras, sei lá, todas essas Tudo. coisas que precisam de estar ali disponíveis caso seja necessário, não é? Então, é isso, é muito material. Não é todo o material que existe no hospital, não é, nem as orientações internacionais nos remetem para aí. Mas há material básico que tem que ser levado. Normalmente para estabilizar, para intervir rapidamente até que se chame o INEM ou que se faça uma transferência. Então é mesmo importante ter-se. Essa avaliação de risco, Uhum. você está num parque e você entender assim, não, aqui, em que momento essa intervenção pode ser feita, né? Essa transferência, né? As transferências, por exemplo. Uhum. O avaliar esse risco é algo que você avalia e dá algum tempo para que isso aconteça, não é? Tipo,
Porque às vezes as pessoas ficam com receio, o problema do parto em casa é que depois acontecem as coisas, depois acontece alguma coisa com o bebê ou com a mãe, parece que aquilo que às vezes traz, as pessoas vêm trazendo é sempre que tudo acontece de ruim no parto domiciliar, ou porque não se chamou logo o bombeiro, a ambulância, porque não... Conta para nós como é que é essa avaliação de risco. Você vê que há um risco e que pode ficar mais grave, então por isso como é que ela pensa numa transferência da grávida, ou como é que entendeu o que eu quis dizer? A avaliação do risco vai-se fazendo ao longo do acompanhamento todo. Ou ele é detectado antes e nem se avança com um parto em casa, não é? Ou é detectado durante o trabalho de parto, não é? Como eu te disse, coisas que podem acontecer, como uma bolsa rota com o líquido amniótico verde espesso, não é para ficar em casa. Claro. Mesmo que os batimentos do bebê, quando é espesso, quando é tinto de mecónio, vamos ver. Mas quando é espesso é importante que não se fique em casa, por exemplo. Quando a mulher tem uma subida de tensão arterial que pode pôr em risco não só a sua situação como a do bebê, não se fica em casa à espera do que é que vai ser. Quando há uma paragem de trabalho de parto e que a mulher começa a ficar cansada e mesmo esgotada, não há necessidade de se manter aquela situação. Portanto, quando há desacelerações dos batimentos do bebê, não se vai ficar em casa, ou não se deve ficar em casa. A parteira sempre deve aconselhar que nestas circunstâncias se deve dirigir para o hospital. Quando há uma hemorragia, pode até nem ser muito abundante, mas como há uma hemorragia ainda em franco trabalho de parto, ainda sem ser em período expulsivo, tem que se avançar ou deve-se avançar para uma transferência. Portanto, há determinadas coisas e que não é necessário pôr-se em risco as coisas, porque se deve avançar atempadamente. Claro que às vezes há outras situações em que a coisa surge ali abruptamente e há duas coisas que tem que fazer. Uma pessoa tem que agir em função daquilo, enquanto outra chama o INEM, por exemplo. Exato. E essa situação pode ser efetivamente. Quando as pessoas dizem o parto em casa é seguro. Mas há riscos, há riscos que a mulher não pode pensar que um parto em casa, ou qualquer pessoa não deve pensar que um parto em casa é uma coisa que sempre vai correr bem. Pode correr bem, na grande maioria dos casos sim, mas também pode às vezes acontecer outra situação. E a mulher tem que perceber que o parto em casa o parto hospitalar não é mais seguro que um parto em casa nas mesmas circunstâncias de baixo risco. Isso há estudos que o comprovam. Mas um parto em casa não é 100% seguro. Não é. Há situações em que nem no hospital, nem em casa, nem em situação nenhuma as coisas conseguem dar a volta. E há outras que em casa... A pessoa, normalmente a Organização Mundial de Saúde e todas as guidelines internacionais referem que até meia hora distante de uma maternidade. Às vezes 5 minutos é demais. Às vezes ir de um piso para o bloco cirúrgico é demais. Portanto, e é também toda esta dimensão de que a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. É imprevisibilidade, né? A gente volta a falar. Não é possível, não é? E por isso tu, quando atendes um parto em casa, ou um parto, qualquer parto que seja, tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Precisas estar disponível para aquilo que aconteça. Disponibilidade e saber o que has de fazer. E uma avaliação muito... Você como parteira, você tem backup, você tem alguém, imagina se acontece alguma coisa com você. Ah, sim. Eu nem sempre tenho backups. No dia do parto, sei lá, partiu uma perna. Mas isso é uma coisa que pode sempre acontecer. E hoje em dia já cada vez há menos. Quer dizer, eu tenho pessoas de backup em determinadas circunstâncias. Mas para nós hoje darmos até alguma resposta às solicitações,
nem sempre nós temos parteira de backup, porque a procura é efetivamente muita. Mas isso é uma coisa que eu falo logo com a mãe, isso fica tudo muito claro, até que a mãe decide, ok, então, mas vamos avançar. Certo, porque nós Às como vezes doulas, tem, sim, nós nós às vezes, trabalhamos sempre às com vezes backup nesse sentido, né? eu às Também. vezes tenho, eu em determinadas circunstâncias tenho, mas noutras não é possível ter, não consigo ter. Uhum. Uhum. Exato. Então, você trabalha sempre com doulas, né? Já reparei que sim, que era uma das questões que eu Eu queria não trabalho sempre com doulas. É assim, eu saber. gosto A tua muito de mãe, trabalhar com doulas. Eu gosto muito. Se a mãe quiser, sim. Há mães claro. que muito claramente me dizem, eu só quero uma pessoa aqui. E isso para mim até nem é às vezes muito confortável. Mas aí tento que os meus backups estejam disponíveis para ser precisado de alguma coisa para isso. Mas eu gosto muito de trabalhar com doulas. Com todas aquelas que trabalhei até agora, foi um prazer imenso trabalhar, porque nós trabalhamos para o mesmo. Sabes o que é, Cristiano? Tu estás a trabalhar com outra pessoa que sabe, que te entende aquilo que tu estás a fazer, que entende aquela mulher de uma forma mais holística, que entende que o Eu nosso falo mais papel profunda. profunda, que o nosso papel é muito importante e que a gente não está ali para fazer nada daquilo que não seja dar oportunidade à mulher, a que ela cada vez seja mais ela e aquela família para crescer enquanto família. E o empoderamento da família é a importância que ela tem. Então é muito, aquilo que nós fazemos é demonstrar e dizer que aquilo que estamos a presenciar e aquilo que estamos a fazer, aquele caminho que estamos a fazer é um caminho muito importante. É muito importante para elas, é muito importante para nós, é muito importante para a sociedade em geral. Precisa cada vez mais de pessoas que respeitem outras, sabes? Pessoas que tenham esta capacidade de estar presentes, estas pessoas que se abram à confiança de entrar numa coisa que é um parto, que é um nascimento e que a mulher não sabe para onde vai. Onde ela vai mergulhar, como é que ela vai lidar com a dor, porque em casa nós não temos epidural. Temos muitas coisas para ajudar a minimizar a sensação dolorosa, as sensações mais, as tensões, mas não há epidural em casa. Então, este acolher desta mulher, quando nós, enquanto time, enquanto staff, enquanto equipa de cuidadores daquela família, estamos ali para acolher o que quer que seja que venha, é muito bonito e é muito especial, isto é muito especial. Seja em casa, seja no hospital, porque eu também sei que há equipas que fazem isso e que há enfermeiras que são extraordinárias e que há obstetras que são impecáveis e que têm muito esta noção já do respeito e que as mulheres hoje em dia, tu já vês muitos depoimentos de famílias que vão para o hospital e têm experiências muito respeitadas. Sim, sim. Já começa a É ver, isso é isso. ótimo. Sim, E é eu acho muito que isso bom. é ter as mulheres terem escolha. Porque Uhum, é isso até o mesmo. que eu venho trazer até aqui com essas conversas que eu vou ter com vários Uhum, profissionais é mesmo essa questão da humanização. A gente está trazendo a uhum, humanização para o trabalho com a família, a gente não está falando só de uma barriga e que tem um bebê lá dentro, né? Estamos a falar de uma mulher uhum, que tem uma história que é única, de um uhum. marido que também é único, que vai ser pai pela primeira vez ou pela segunda, mas há de ser sempre uma novidade, porque é sempre a primeira vez para aquele bebê, É mesmo já verdade, tendo sim. outro, tanto para uma família, não é? E quando a gente Uhum, engloba tudo isso e a gente consegue olhar para esse casal e para essa mulher, para esse bebê, para esse marido de uma forma profunda, de uma forma uhum, única, eu acho que uhum, isso faz a diferença. Eles uhum. também ficam mais espertos para eles próprios, não é? Eu acho que isso é fundamental. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o rebirth. O que é o Ah, rebirth? o rebirthing é uma técnica muito especial para se trabalhar nestas áreas de doulas e de parteiras, de obstetrícia, enfim. É uma técnica muito suave e muito profunda de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal ou de crescimento pessoal
e também de cura. Ela trabalha, ela utiliza o poder da respiração como um veículo que te permite aceder a memórias, que te permite aceder a crenças que muitas vezes não são conscientes e que te permite, ao mesmo tempo, também tu teres liberdade de opção e de teres as tuas opções e decidires o que é que queres fazer contigo e com aquilo que tu conheces de ti. Utiliza também, portanto, esta parte é uma parte muito interessante que ajuda muito, é muito integradora. A respiração do rebirthing é muito integradora, ela integra muito, ela não é uma respiração catártica, não é uma técnica catártica o rebirthing. É uma técnica de integração e de aprofundamento daquilo que é o conhecimento sobre ti mesma e sobre a tua vida. E depois traz isto e tem esta particularidade de nos permitir alinhar muito, a respiração alinha-te muito, para que tu, a tua emoção, a tua mente se alinhem para tomar decisões de uma forma mais consciente e ao encontro de uma maior felicidade para ti, então, e de uma vida mais feliz, mais realizada. Então usa muito a respiração, como para mim é a grande ferramenta do rebirthing, e usa o pensamento criativo que te ajuda na parte mental a tu perceberes, por exemplo, determinados padrões, determinadas crenças, como eu não sou capaz, como, sei lá, sobre relacionamentos, sobre relacionar-se, por exemplo, é perigoso. Porque a pessoa teve uma história de vida, mesmo durante a gravidez, na experiência da sua mãe, na sua gravidez, teve uma história de vida de violência. Então, para ela, o amor, os relacionamentos, o entregar-se, por exemplo, para um parto, eu estou imaginando aqui, quando trabalho com rebirthing durante a gravidez. E tudo isto, a mulher pode ter consciência disso, e a respiração ajuda a minimizar os efeitos mais limitantes de toda esta experiência inicial na vida dela e ajuda também a que ela possa libertar e integrar as experiências que podem ser mais ou menos traumáticas. Então, E portanto, é muito libertador e porque o que é facto, como eu te disse já anteriormente, a maternidade e a gravidez é um momento excelente para se trabalhar com rebirthing, porque é uma altura em que a mulher está mais disponível e que as coisas são mais suaves. Da minha experiência, o trabalho com rebirthing é muito suave e é mais profundo e parece mais rápido, nem sei explicar porquê, mas o que é o facto é assim, é que é um trabalho muito, parece que uma coisa está intimamente ligada à outra e encaixa na perfeição. Da minha experiência é fabulosa, é muito, muito interessante. Então é na realidade... É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Sem Ou seja, dúvida. a gravidez, de alguma forma, ela vai trazer toda essa... É quase que é um momento que quase que vem para dar uma oportunidade da mulher se reconectar e de se autoconhecer, não é? Utilizando esses tipos de terapia. E de se reconectar e de mudar alguma coisa. Eu uma vez tive uma mulher que veio fazer renascimento comigo, ela provavelmente deve estar à escuta agora, mas ela veio fazer comigo o rebirthing e todas a mãe e todas as tias tiveram a ela e aos irmãos e aos primos todos por cesariana. Portanto, esta mulher que vem fazer, e ela estava com imenso medo de ter uma filha menina, por conta de toda a experiência da mãe, de esforço, de desempoderamento. Portanto, ela fez uma mudança, ela fez uma opção na vida dela, ela conectou-se de tal maneira profundamente com ela, que ela teve 3 partos domiciliares profundamente transformadores. Mas precisou de trabalhar isto de uma forma profunda e ela percebeu que aquilo era uma questão que ela precisava de trabalhar.
E ela entregou-se ali de uma forma tão bonita, que depois, efetivamente, ela engravidou de uma menina e foi um parto magnífico. Foi um parto absolutamente transformador para toda a gente. Muito, 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 muito bom. E como ela pegou na história anterior dela, da história da mãe, das tias todas, e ela transformou aquilo que foi um padrão muito forte naquela família. E é isto que o rebirthing muitas vezes pode ajudar, a quebrar estes padrões, a integrá-los de uma outra forma no dia a dia das pessoas, na sua vida e nos seus relacionamentos. Relacionamentos com os companheiros, relacionamentos com os filhos, porque uma mulher que decide conscientemente ter um parto respeitado, não fica por aqui, ela vai em busca do que é o respeito por si própria, do que é o respeito pela educação em relação à educação da criança, à alimentação. Depois vai por aí é fora. Um mundo, é mesmo, é só um começo de uma vida diferente, que vai ser diferente, ela não volta mais atrás. A mulher que tem um parto respeitado, ela não vai, qualquer mulher que começa a ser mãe, que passa a ser mãe por uma gravidez, por uma maternidade, ela não mais volta a ser a mesma, porque o próprio cérebro vai mudar, e vai mudar definitivamente. E a experiência conta muito de como ela é, se ela é traumática ou se ela não é respeitada, ou se ela é, ou o contrário, isso tem um impacto enorme, principalmente até no pós-parto. Só para terminar, e este trabalho com rebirthing para ajudar a integrar a experiência do parto é excelente. Qualquer que ela seja, porque às vezes pode parecer muito, muito respeitada, mas às vezes há sempre uma coisinha ou outra que fica e que é importante arrumar. E ajuda imenso a arrumar a casa. De experiências anteriores, de experiências destas traumáticas, é na realidade uma ferramenta excelente. Muito boa mesmo. Acho que é super interessante as pessoas saberem que existem, os casais, poderem entender que pode fazer marcar bastante a diferença. Uma coisa, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, é assim, eu sou, como tu viste, sim, como tu viste, eu com as redes sociais sou um bocadinho, enfim, tenho dificuldades, sou um bocadinho distóxica aqui nestas coisas, mas por isso a melhor forma é ou enviarem-me e-mail ou ligarem para mim, mandar-me uma mensagem, um SMS, porque às vezes os e-mails, são tantos os e-mails que vão para o lixo, para o spam, que eu às vezes vou resgatar um e-mail já quase no fim. No Facebook, também pelo Messenger, eles conseguem? Pelo Messenger, sim, pelo Messenger. Agora também já estou mais familiarizada com o Messenger, portanto também já é mais fácil para mim responder. Às vezes ia ver a mensagem e depois ia à procura e já nem encontrava a mensagem. Mas pronto, é assim, ou pelo meu contacto, ele está na rede portuguesa de doulas, ele está nos sites das Mães d'Água, sei lá, os contactos da Associação Portuguesa para Ótimo. Faltam 20 segundos, Lutz. Olha, foi ótimo, estamos aqui juntas, foi assim um iniciar agora. Foi muito bom. Eu vou gravar a live, depois já ficar para todo mundo ver, tá bom? Ok. Um abraço, Cristiane, muito grata por tudo isto e muito grata por quem esteve connosco.